Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A transmissão dessa missa é uma cortesia de Templo Vivo Produções. Intenções da Santa Missa. Falecidos: Lázaro Gilberto Borges, Simval de Souza Ramos, Etelvina do Carmo, Maria do Carmo, Alcedina Ribeiro do Couto, Antônio Rosa Silva Sortunico, Fabiano Félix Ribeiro Andrade, Manuel de Oliveira Dias, Maria Terezinha da Silva, Miguel Otacílio Félix, todos os falecidos, Uéder Ricardo da Silva. Ações de graça. Todos os dizimistas da Paróquia Santa Mônica, Ana Rosa Imolese Silveira, Diácono Jacques Roberto Pérez, Francismar Henrique Ferreira, aniversário do catequista Lúcio Gomes, Gislaine Maria Ribeiro Campos, Janice Regina de Oliveira e Silva, Joana Dark de Oliveira Silva, Luana Amaral Botega, Nossa Senhora Mãe de Cristo, Paulo Vitor de Castro Vieira, pelos benfeitores da paróquia, Ronaldo Adriano da Silva, Santa Mônica, Santo Agostinho, todos os santos. Pedidos especiais pelo nosso clero, pela saúde de Arlindo Carvalho Guedes, Diocesana Davi de Assis, Haroldo Marcelo de Andrade, Luiz Siqueira Neto, Maria Aparecida Carrijo Pereira, Oneida da Cruz Moreira, Rildo Cássio Aparecido do Nascimento, Luiz Gustavo e Clara Valentina Araújo Santos. Missa do 5º domingo da Quaresma. O Espírito de Deus que mora em nós nos conduziu a esta liturgia a fim de que tenhamos força para caminhar dia a dia desvencilhados dos laços mortais da injustiça, da descrença e do egoísmo. Com Marta e Maria, professemos nossa fé em Cristo, ressurreição e vida plena para todos os que se deixam iluminar por sua palavra e se reúnem para celebrar a Eucaristia. Todos de pé para iniciarmos a nossa Santa Missa. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Bom dia a todos. Meus caríssimos irmãos, sejam bem-vindos. Nós nos reunimos para celebrarmos no dia do Senhor o encontro
de todos nós, igreja, com aquele que é o nosso Deus e Senhor. E Ele nos pede, nos convida para que unidos celebremos. E a mesa é o lugar aonde nós nos colocamos, lembrando-nos que isso acontece também nas nossas casas. Quando alguém vai à casa de cada um de nós não deixamos ele ir embora sem a dizer: senta-te, vamos tomar um cafezinho. O estar juntos, sentar à mesa, é sinal de carinho, de acolhida, de amor. O Cristo nos acolhe e não só oferece a sua palavra, mas a sua própria vida para todos nós. Então vamos iniciar esta celebração como convidados especiais, que estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, e a força do Espírito Santo estejam sempre com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, vamos preparar a nossa vida para esse encontro com Jesus na Eucaristia e com os irmãos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E Deus, que é misericórdia infinita, Ele que nos ama desde sempre, Ele que em seu Filho Jesus dá sua vida por nós, perdoe hoje todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos apresentar as nossas intenções, esse encontro com Cristo e com os irmãos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados, com carinho, ouçamos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz sair das situações de desesperança e morte, nos instrui sobre a presença do Espírito em nós e nos faz contemplar Jesus como a ressurreição e a vida. Leitura da profecia de Ezequiel.
Assim fala o Senhor, meu Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. No Senhor toda graça e redenção, 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 das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda
Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Está doente, mas não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria
para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu-lhe: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram com que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, estamos no 5º domingo da Quaresma e neste domingo nós encontramos o Cristo
diante do grande mistério da morte. Nós falamos que a morte é um mistério porque ela nos assusta, porque nós não damos conta de entender por que a morte. Se Deus nos criou para a vida, por que temos tanto medo agora da morte? Ela não faz parte. Ela entrou no meio de nós, como nos diz a própria Sagrada Escritura, por causa do pecado. É o pecado que gerou a morte. E o Cristo, perdoando o nosso pecado, nos devolve a vida. Aí está todo o mistério. Deus nos criou para termos vida em plenitude. Na criação que Ele fez de todos nós, nos adotou como filhos, nos colocou no jardim de delícias, fez com que a nossa vida fosse misturada à vida dele, mas nós não quisemos caminhar com Deus e geramos em nós uma separação, e da separação veio a morte. Deus Pai se compadeceu, enviou seu Filho para nos dizer: Deus vos perdoou, meu Pai vos perdoou, eu assumi as culpas de todos vocês, vamos voltar. Perderam a vida, perderam essa comunhão com Deus, a morte vos assusta, mas Deus devolve a vida e a devolve em plenitude. É o mistério da fé, é isso que nós rezamos. Então a morte, ela, se de um lado ela nos assusta, por outro lado é a continuação da promessa de Deus. Por ela nós passamos, o Cristo passou assumindo os nossos pecados, passou também pela morte e ressuscitando dos mortos, deu-nos a vida. E é tão importante isso que São Paulo nos diz assim: se o Cristo não tivesse ressuscitado, inútil seria a nossa fé. Então nós cremos na ressurreição. É o maior presente, é a última verdade, grande verdade que Deus nos dá. Morrendo na cruz, pagou por nós, para que pudéssemos ter acesso à casa do Pai, a morada de todos nós. É uma continuação a nossa vida. Pena que nós não pensamos, não refletimos. Muitas vezes nós deixamos essa grande verdade de lado para pegarmos os nossos interesses passageiros que nos levam em nada. Em lugar de prepararmos a alegria do encontro com Deus, nós sempre preparamos outros interesses para a nossa vida. Sabemos que todos nós vamos terminar nesta caminhada aqui neste mundo, mas não nos preparamos para o encontro com Deus. É importante que nós abramos o coração para a fé, para esta grande certeza. Por isso Deus diz: eu vou arrancá-los dos túmulos, vou tirá-los do reino da morte para dar-vos a vida. O sopro de Deus vai fazer com que tenhamos vida e vida em plenitude. E quando este corpo mortal nos é tirado, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Então é uma continuação. Eu sempre costumo dar o exemplo da criança que vai nascer. A criança no seio da mãe, a criança no útero da mãe. É o mundo dela. Lá dentro ela foi gerada. Lá se sente bem. É o mundo que ela conhece. Lá ela vive, ela se alegra, ela está se preparando para morrer para o útero e nascer para este mundo. Então, diz assim, vai morrer. Se a criança no útero pudesse conversar, ela diria assim:
E eu estou tão bem aqui, não quero nascer não, tenho medo. Porque aqui eu conheço, aqui eu me sinto bem. Aí alguém diz, mas nascendo você vai ver as árvores, vai ver a própria mamãe, você vai ver os seus irmãos e vai dizer, o que é isso? Mas quando nasce, não pensa jamais em voltar para trás, porque agora sim, o mundo se abriu. E aquilo que ela nunca tinha visto, quando abre os olhinhos, vê a luz, vê o mundo, vê as pessoas, vê aquilo que só a fé seria capaz de ensinar. E como Cristo é aquele que já está junto do Pai, ninguém, melhor do que Ele, ninguém pode nos dizer o que é os céus. Ninguém pode melhor ensinar a uma criança, a um feto, o que é a vida, a não ser quem já está nela. Então, a continuação daquela criança morre para o útero, nasce para a vida. Neste mundo ela se acostuma, se sente bem, se alegra, se sente à vontade. E quando alguém lhe diz assim, você vai ter que sair também deste útero que é o mundo, ela vai dizer, não, eu estou tão bem aqui, tomara que esse nascimento seja muito longe, tomara que não seja agora. Sabe por que nós dizemos isso? Porque sabemos que os céus existem, mas igual o feto, não sabemos como ele é. Mas o Cristo nos garante, os céus é alegria plena, é o acabamento final, aonde não haverá mais tristezas, nem angústias, nem sofrimentos, mas viveremos na felicidade dos filhos de Deus. Alguém pode dizer assim, padre, é tão bom que parece até que é mentira. Quando a coisa é muito boa, nós nos assustamos. Mas é bom demais o que o Cristo nos ensina. Então, quando ele vê Lázaro, ainda naquela situação de morte, é um apelo que faz. Aquilo não é a morte. A morte é o afastamento completo de Deus. Mas ele diz a Marta, a Maria, ele não está morto, ele dorme. E chama Lázaro para fora, isto é, devolve a vida nessa caminhada, adia o dia do encontro final com ele. Mas a morte é, no fundo, um castigo que nenhum de nós quer. Por isso que o Cristo ficou emocionado quando viu Lázaro morto, porque lembrou disso, que o sofrimento humano, por causa do pecado, nos faz sofrer tanto e temos tanto medo que até quando a coisa é boa demais, nem sempre acreditamos. Então ele diz, ele não está morto, mas vive. E ela diz, eu sei que vai viver na vida eterna. Mas a vida eterna é a continuação dessa caminhada. Eu no útero, eu no mundo, eu com Deus. Em forma definitiva. Então, que a morte não nos assuste, mas nos prepare. Não tenhamos medo da morte, nem a tratemos como inimiga. São Francisco chamava a morte de irmã, minha irmã morte. Esse amor dele, até com a própria morte, dava para ele a alegria de viver. Pois o sopro de Deus que está em nós continua. Quando nós entregamos esse sopro de Deus, a nossa vida vai para as mãos de Deus, o nosso corpo volta para a terra. Foi isso que na quarta-feira de cinza, colocando a cinza, eu disse, lembra-te que você veio do pó, veio da terra e para a terra volta. Nós deixamos
aquele que nos acompanhou, mas mantemos a identidade. Se você pegar uma fotografia sua, de quando estava no útero, e hoje não se parece de jeito nenhum, tem nada a ver, quase, mas é o mesmo. A identidade é isso, a mesma criatura que nasceu, que começou a viver, mudou na sua caminhada, nos tornamos adultos e maduros, e nos céus essa caminhada chega à plenitude. Mantemos a mesma identidade, somos o mesmo ser, a mesma criatura amada por Deus, desde o início, desde sempre. Deus nos ama e Deus nos acolhe. Então, quando falamos em morte, vamos meditar, vamos nos preparar bem, para que esse parto para os céus possa ser um parto feliz. Não vamos nos apegar a muitas coisas, porque todas essas coisas nós não vamos carregar, nem o corpo nós carregamos, já o deixamos porque ele é um peso. Nós acabamos indo para Deus na liberdade dos filhos. Então vamos nos preparar sempre, agradecendo a Deus pela vida que nos dá. Vamos aproveitar bem esse tempo que Deus nos propõe. Vamos parar de brigar que nem moleques, esperando sempre caminhar com Deus. Vamos parar de achar que somos dono do mundo, que isso é a maior mentira. Nós somos passageiros. Se alguém achar que não vai morrer para este mundo, esta aqui seria que nem uma criança que nunca sairia do útero, iria morrer lá dentro. Ela tem um prazo, ela precisa nascer. E quando ela demora a nascer, nós nos preocupamos. A mesma coisa é a vida. Nós estamos aqui, um dia nós temos que ir. Vamos nos preparar, não para a tristeza, mas para esse encontro definitivo com Deus, que é a vida eterna. Então vamos pedir a Deus hoje que nos fortaleça. A Semana Santa vai nos mostrar que alguém deu a sua vida por mim. E a certeza da ressurreição é o grande dom que eu recebi. Se alguém disser, será que Deus me salvou? Deus já te salvou. Nós somos salvos. Vamos nascer para a vida eterna, mas a vida já nos pertence, porque o Cristo pagou por nós e abriu as portas dos céus para todos. Então vamos renovar hoje a nossa fé, vamos criar coragem, criarmos laços que possam nos unir, porque tudo aquilo que é bom é presente que nós apresentamos ao Pai, para dizer, aqui está o fruto do nosso trabalho. Infeliz aquele que não tem nada que apresentar. Então vamos de pé, renovar esta fé na ressurreição, na vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos criou para a morte, não nos criou para a morte, mas para a vida não tem fim. Por isso,
Dirijamo-nos a Ele com confiança, dizendo: ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Senhor, em quem depositamos nossa esperança, tornai a Igreja sempre mais comprometida com a vida e a dignidade do vosso povo mais esquecido e abandonado. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós, cujo Espírito habita em nós, iluminai com vossa luz as instituições, as instâncias públicas e os profissionais responsáveis por erradicar a insegurança alimentar em nosso país, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da vossa prece. Vós que ressuscitastes Lázaro do sono da morte, fazei voltar à vida os que jazem no pecado, no desânimo e na falta de fé e de amor, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós que vivificais nossos corpos mortais, acolhei em vosso reino nossos irmãos e irmãs falecidas, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Rezemos pelas famílias de todos os catequistas, chamados a anunciar a palavra de Deus, para que sejam testemunhas das palavras, com coragem e criatividade na força do Espírito Santo, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Por todos os educadores da fé, que semeiam nos corações das crianças, jovens e adultos a palavra de Deus, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Também vamos pedir por todos aqueles que nos pedem orações, que andam tristes, deprimidos, angustiados, por aqueles que não têm fé suficiente para se alegrar com a boa nova que o Cristo nos dá, que é a vida, por todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que não acreditam em Deus, e por todos nós, roguemos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Rezemos agora em 2 coros a oração da campanha da fraternidade, o lado 1 e o lado 2. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-vos vós mesmo de comer. confiamos na ação do Espírito Santo. Pedimos, inspirai-nos no sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Amém. E apresentando as nossas orações, apresentemos também as nossas ofertas, cantando todos. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde o Herode rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor.
Agora, irmãos e irmãs, oremos com toda a nossa alegria, nossa fé. Oremos confiantes na promessa de Jesus de ressurreição e vida. E esta celebração de hoje seja aceita por Ele, que é Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor. Ele é o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e é necessário. É dever de todos nós e motivo de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo, compadecendo-se da humanidade toda, que jaz na morte do pecado. Por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. E enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem, em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida, dais santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, ó Pai, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que Jesus ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazeis sempre isto em memória de mim. Eis, irmãos e irmãs, o Cristo presente no meio de nós, mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai, ó Pai, com bondade, a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos hoje com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, com São José, esposo de Maria, com os vossos apóstolos, com todos os mártires, com Santa Mônica e Santo Agostinho e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, estenda a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e confirmai na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Confirmai o vosso servo, o Papa Francisco, por quem pedimos saúde, paz, pelo nosso bispo Paulo Francisco e todos os bispos do mundo inteiro, com seus sacerdotes, diáconos, ministros, catequistas e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E agora, ó Pai, atendei as preces, as orações desta vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E agora acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos que partiram desta para a vida eterna, e todos aqueles que pelo mundo afora também estão nesse caminhar. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a próxima vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa Mãe, estejam sempre com todos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes somos todos nós que acreditamos na palavra de Jesus, temos fé na sua promessa, acreditamos na vida em plenitude junto com Ele nos céus, cremos na ressurreição e na vida, na Eucaristia que vamos receber, pois Ele é o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão Com teu Senhor, reconstrói a tua vida em comunhão. com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vamos elevar a nossa oração a Maria, ela que nesse mistério de salvação foi presença constante,
com seu filho Jesus. Ela que foi fiel, ela que acreditou, ela que tinha certeza, pois no seu coração sabia que o seu filho era o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos dar vida e vida em plenitude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. ó Maria, Mãe da Igreja nossa, Rogai por nós. oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue hoje comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos já nos preparando para o próximo domingo, é o domingo de Ramos. Nós começamos no domingo de Ramos, vamos dizer, a semana mais importante do ano. É a semana dos últimos acontecimentos na vida de Jesus. Sua glorificação, morte, ressurreição. Nós vamos acolher o Cristo com toda alegria, como fez o povo que acolheu Jesus com palmeiras, ramos de oliveiras e outros ramos, para dizer a alegria de receber o Cristo que vem montado no jumentinho no meio de nós. Não autoritário, mas humilde servo do Senhor. Então, nesse domingo nós vamos ter a missa aqui e cada um traga os seus ramos. Nós não fizemos dessa vez para todos, porque sobra muito, mas cada um traga o seu raminho para ser abençoado. Pode ser uma mudinha para ser plantada, alguma coisa que possa relembrar melhor essa entrada de Jesus. Na quinta-feira santa é o dia da Eucaristia, todo mundo deveria receber a comunhão na missa solene. Então participem, fiquem sabendo dos horários direitinho. Aonde estiverem, nas paróquias que estiverem, procurem. Não é a missa só de lava-pé, uma missa de comunhão com Deus. É a Eucaristia, a instituição da Eucaristia. De manhã, na catedral, às 10 horas, o bispo, junto com todos os padres, abençoa os santos óleos que nós usamos quando a gente está doente, dos enfermos, quando vai ser crismado ou batizado, do crisma, e do batismo, quando recebe esse primeiro sacramento. Então, são abençoados. Para quem nunca assistiu ou participou dessa cerimônia, é às 10 horas, na quinta-feira santa, na catedral. Na sexta-feira, nós temos de manhã a hora santa, 2 confissões comunitárias, uma às 8 e outra às 10. E como é um dia de jejum e abstinência, então estamos por conta de rezar. Aproveite, não deixe passar esse dia sem um encontro na meditação com os irmãos e com Cristo. À tarde, às 3 horas da tarde, foi o horário que o Cristo morreu. Gostaria de ver esta igreja cheia, completamente cheia, pois é Ele que está morrendo por nós. Alguém pode dizer, mas é cansativo, é quente demais. Você não está na cruz. Quem está é Ele por você. Vamos ser generosos com Deus, sermos presença nessa cerimônia tão importante, para nos lembrarmos que Ele deu a vida por mim
e eu estou lá agradecendo e levando adiante a missão. E à noite, na Sexta-feira Santa, nós teremos uma hora santa com Maria. Então, os horários estão fixados. No domingo, sábado de Aleluia, é a missa mais solene do ano, quando proclamaremos o Cristo Senhor ressuscitado. Temos a cerimônia da renovação das promessas, do batismo. Vamos reacender em nós a fé, o círio pascal, símbolo do Cristo. Vamos anunciar ao mundo a nossa fé que o Cristo ressuscitou. E nós temos também o círio pascal, que seria bom que todo mundo tivesse, para que a cerimônia pudesse ser bem participada. Então, conto com todos. A semana agora que começa, a Semana das Dores. Vamos nos lembrar um pouquinho de tantas mães que por aí sofrem pela situação em que se encontram seus filhos ou a vida que estão vivendo. Vamos visitar os doentes, vamos fazer uns gestos de caridade, vamos partilhar. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora das Dores, Mãe de Deus e nossa, e de São José, seu esposo, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, aumente a fé em cada um, nos prepare sempre para o encontro definitivo com Ele, na morte e na ressurreição, e dê a todos nós a vida. Amém. E a sua bênção desça sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Vivendo o que acabamos de celebrar, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.